Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para o estudo da Escritura. Graças a Deus, Ele nos tem dado esta oportunidade e, enquanto mantivermos esta situação, vamos, portanto, reunir-nos desta maneira. Vamos, cada um na sua casa, reunindo os seus, para este momento de meditação na Escritura. Portanto, faça isto neste momento. Vamos entoar o cântico Ó Profundidade. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insunáveis teus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Rendemos graças ao Senhor pelas tuas muitas misericórdias. Damos-te graças por tudo que o Senhor tem realizado na vida do teu povo. Agradecemos, ó Pai, o cuidado do Senhor, agradecemos a direção e a orientação do Senhor. Damos-te graças pelo privilégio que mais uma vez temos de, como povo do Senhor, nos reunirmos, mesmo nessa condição, para estudarmos a Tua Palavra. E nesse momento, clamamos-te a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entendê-la. Esteja abençoando-nos ricamente. É a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso assunto hoje é evitando o divórcio. Nesses tempos de pandemia, tem-se anunciado e que, ao passar este período, possivelmente nós tenhamos aí muitos casais procurando o divórcio. E até porque esta situação tem trazido algumas dificuldades.
Por isso nós vamos abordar este assunto, que é um assunto muito importante na Escritura para o povo de Deus. O texto que nós vamos ler para a nossa meditação se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 20. Mateus, capítulo 1, de 18 a 20, diz assim a Escritura: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que fazer para evitar o divórcio? A Escritura diz que Deus odeia o divórcio, Deus abomina o divórcio. Então, o que nós devemos fazer para evitá-lo? É possível buscarmos alternativas, valores, princípios que possam nortear o relacionamento conjugal de tal maneira que nós evitemos o divórcio. Alguns casais, muitas vezes, não se divorciam por causa dos filhos, mas, infelizmente, permanecem dentro de casa e, às vezes, até mesmo como estranhos, sem ter uma boa convivência, sem ter um bom relacionamento. Isso também não é uma alternativa muito boa. O bom é que nós evitemos o divórcio, mas que mantenhamos um relacionamento saudável, um relacionamento harmonioso. E para isso nós temos princípios na Escritura que podem nos ajudar, nos auxiliar. Todo casal tem o seu problema, todo casal tem a sua dificuldade. A questão é como nós as enfrentamos, como nós enfrentamos as dificuldades, como nós enfrentamos as diferenças. Portanto, diante disso, nós podemos buscar esses princípios da Escritura e isso pode fazer uma grande diferença no nosso relacionamento. O texto que nós lemos frequentemente é um texto utilizado quando nós estamos aí próximos do Natal, porque ele fala exatamente do nascimento de Jesus. Embora o texto enfatize essa realidade, nós podemos verificar nesse texto exatamente um casal que está à beira do divórcio. E para isso nós podemos entender o contexto aqui, para que possamos visualizar este fato. José e Maria não estavam casados, mas eles estavam desposados. Eles tinham um compromisso de casamento. E esse compromisso de casamento, que antecedia o casamento, era um compromisso que, para ser desfeito, rompido, ele precisaria do divórcio. Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que o texto diz que José queria deixá-la, ou seja, ele estava querendo de uma certa maneira romper o relacionamento, exatamente porque da situação, daquilo que estava acontecendo. Então, diante disso, nós podemos verificar nesse texto algumas lições que são muito importantes para nós. São lições que podem nos ajudar e são princípios que podem nos auxiliar nos nossos relacionamentos de tal maneira que nós possamos evitar que cheguemos ao divórcio. Então nós podemos verificar algumas coisas neste texto.
O texto diz, no verso de número 18, que estando Maria, a mãe de Jesus, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Porque José estava querendo deixar Maria secretamente. Qual a razão disto? E a razão ela é por inferência deste texto. Isto é, Maria, assim que achou-se grávida pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ela fez foi comunicar a José, foi chamar José e apresentar para ele a situação. Ou seja, ela deve tê-lo procurado e dito: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Então é por isso que nós podemos perceber neste texto como José ficou preocupado com essa situação. O verso de número 20 diz: enquanto ponderava nestas coisas, isto é, quais coisas? As informações que ele havia recebido. Portanto, a primeira atitude para que se evite o divórcio é um diálogo franco e aberto. Maria estava com uma situação e, obviamente, ela teria que apresentá-la para José. Não haveria como, porque dentro de pouco tempo todos saberiam que ela estaria grávida e, portanto, o próprio José, ele saberia que não era dele, porque eles não haviam coabitado. Aquilo era resultado, portanto, da obra do Espírito Santo na vida de Maria, e ela estava grávida de Jesus. Este é um princípio muito importante. O casal, qualquer que seja o problema, precisa ter um diálogo franco e aberto. É preciso que se aprenda a conversar sobre os problemas e encará-los de frente. Precisamos compreender que no relacionamento conjugal, o problema de um dos cônjuges não é problema só seu. Quando há algum problema com qualquer dos cônjuges, o problema é de ambos. Porque, como diz a Escritura, os dois se tornaram uma só carne. Então, a atitude de um casal crente, de um casal cristão, deve ser exatamente de procurar conversar para chegar-se a uma solução acerca do seu problema. Nesse caso aqui, José teve que procurar pensar, refletir acerca da situação e depois, obviamente, ser conduzido para receber Maria, entendendo que aquilo era fruto do Espírito de Deus na vida de Maria. Então, diante da situação, qualquer que seja ela, o casal precisa agir desta maneira. Muitas vezes há temores nos corações e as pessoas e os casais acabam não conversando abertamente sobre os seus problemas. Às vezes há problemas que eles têm dificuldade para conversar. Mas é preciso que nós entendamos que os problemas que acontecem na vida do casal devem ser conversados, devem ser discutidos. Se eles tiverem algum problema na área de relacionamento íntimo, eles devem procurar conversar sobre isso, qualquer que seja o problema. Mas muitas vezes os casais têm resistência para conversar sobre este assunto, ou algum outro assunto qualquer. A maneira como Maria abordou o problema, nós não temos na Escritura, mas o fato é que ela enfrentou o problema. Ela precisava colocar isso para aquele que seria o seu futuro esposo. Ele precisaria saber daquela situação, até porque ele teria que compartilhar de tudo aquilo, como ele mesmo acabou fazendo, se tornando, portanto, reconhecidamente como sendo o pai de Jesus.
Então, Maria agiu de uma maneira que é um exemplo nesse sentido. Nós precisamos entender que os problemas que nós enfrentamos muitas vezes são problemas que, se nós deixarmos passar, eles podem se tornar piores. Às vezes, por alguma razão, o casal não conversa sobre algum problema e então aquele problema pode se tornar pior. É como uma pessoa que, padecendo de uma enfermidade, não procura o médico e deixa para procurar o médico quando a situação está bem agravada. Então aí não há nenhuma solução, muitas vezes, diante da situação. Às vezes, alguns casais que poderiam resolver os seus problemas desta maneira acabam perdendo a oportunidade de resolver e jogando fora, às vezes, um belo relacionamento que poderia ser para toda a vida, como é o princípio da Escritura. Portanto, esta é a primeira atitude que nós precisamos ter. Um diálogo franco, um diálogo aberto, é muito importante para a manutenção do casamento. E quando o casal tem uma postura assim, diante dos seus problemas, eles podem juntos também orar, interceder um pelo outro e buscar a direção de Deus a fim de que o problema seja solucionado. Por isso, é preciso que se converse acerca dos problemas, quaisquer que sejam eles. O casal não deve ter nenhuma atitude ofensiva quando um dos cônjuges quiser conversar sobre um assunto ou alguma prática que o outro tenha, que seja uma prática que desagrade o outro. Mas tudo isso precisa ser conversado. E conversar não é ficar gritando um com o outro. Conversar é assentar-se e colocar sobre a mesa o problema, a fim de que ele seja abordado e se procure a melhor solução para o problema. A segunda lição que nós temos nesse texto, que é muito importante, é a atitude agora de José. Diz o texto que José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ao lermos esse texto, pode parecer que a atitude de José seja uma atitude inadequada, quando nós lemos que ele estava querendo deixá-la secretamente. Mas observe bem no texto, que primeiro o texto diz que José era um homem justo, José era um homem crente, José era um homem piedoso. E o fato de não a querer infamar é porque, se José apresentasse Maria para os líderes, ela seria apedrejada, porque se levasse ao conhecimento da comunidade que Maria estava grávida e o filho não era de José, Maria, portanto, seria apedrejada. Então a atitude de José evidencia o segundo aspecto que é muito importante. É o amor para com o cônjuge. José estava pensando em Maria, José estava pensando em proteger Maria, José estava pensando no bem de Maria. Então, quando ele soube da situação, a primeira coisa que lhe veio à mente é: eu vou tomar uma medida, uma atitude que proteja Maria. Ele não iria, portanto, denunciá-la a fim de que ela fosse apedrejada, mas ele iria, portanto, como diz o texto, deixá-la secretamente. Qual seria o entendimento disso? As pessoas iriam, obviamente, dizer que José engravidou Maria e não quis assumir a responsabilidade. Então José estava tomando sobre si uma culpa que não era dele. Ele estava pensando essencialmente em Maria, que seria a sua esposa. O amor, segundo a Escritura,
ele não é um sentimento. O amor na Escritura é ato. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo procura mostrar exatamente que o amor é expresso através de atos. O amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Então, esta é a visão da Escritura em relação ao amor. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, ela diz que ele deu o seu Filho. Então, amar na Escritura é ato. Amar na Escritura é buscar o bem do outro. Amar na Escritura é pensar no outro. Então, se um casal começar a agir desta maneira, obviamente, eles vão vencer quaisquer dificuldades. Eles vão superar quaisquer problemas. O amor, portanto, será um instrumento extremamente importante para que eles possam enfrentar os problemas, até mesmo problemas de ordem pessoal, porque se um dos cônjuges ama o outro, ele vai buscar o bem do outro, vai procurar fazer aquilo que é o melhor para o outro, vai procurar auxiliar o outro. Quando há amor no relacionamento, as deficiências são vencidas, porque se pensa no outro, procura, portanto, ajudar o outro diante daquela situação. José não queria expor Maria. José não queria que Maria fosse apedrejada. Então ele estava pensando no bem de Maria. Busque o bem do outro. Se nós agirmos desta maneira, nós vamos evitar, portanto, que o divórcio rompa o relacionamento. Porque onde há amor no relacionamento, é possível que se supere essas dificuldades. O amor no relacionamento faz com que você pense no outro. Em lugar de pensar somente nas deficiências, você é capaz de pensar na possibilidade de ajudar o outro nas suas deficiências. Amar o cônjuge é um princípio fundamental da Escritura. Quando a Bíblia fala acerca do amor do marido para com a mulher, o amor é colocado num nível dos mais elevados. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esta comparação é um grande desafio na expressão do amor do marido para com a sua mulher. Portanto, você tem algumas dificuldades com o seu cônjuge? Ame-o. De que maneira você pode fazer isso? Às vezes, muitos dos cônjuges começam a reclamar do outro, mas reclamar com outras pessoas. Esta é a pior situação. Isso é muito ruim. Se acaso a mulher estiver enfrentando algum problema com o marido e for se queixar com os seus pais, ou vice-versa, então nós vamos acabar tendo problemas maiores, porque de repente a família de um pode ficar contra o outro. E esta não é uma boa situação. Portanto, ame o seu cônjuge. Você se casou com ele e você deve buscar o bem dele. Não pense primeiramente em você, pense no outro. O amor é uma atitude que nós tomamos, que nós resolvemos, independente da atitude do outro. Às vezes muitos casais não resolvem porque ficam à espera de que o outro tome a iniciativa. José tomou a sua iniciativa inicialmente. Ele procurou agir e pensar em tomar uma medida, uma atitude que beneficiasse Maria. Então, procure pensar no bem do seu cônjuge. O que você pode fazer para beneficiá-lo? O que você pode fazer para ajudá-lo? O que você pode fazer para o seu bem? É assim que nós vamos demonstrar amor para com o cônjuge.
Mas nós temos uma outra atitude de José, que é uma situação muito importante nesse sentido. Diz o texto da Escritura, no verso de número 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José, portanto, recebeu Maria depois que o anjo lhe falou. Portanto, o terceiro princípio que nós temos aqui para se evitar o divórcio é: siga a palavra de Deus. José era um homem temente a Deus. Maria também era uma mulher temente a Deus. Ambos eram crentes, ambos eram tementes a Deus. Estavam, portanto, vivendo com uma situação que poderia levar-lhes naturalmente ao divórcio. Mas seguir a palavra de Deus fez toda a diferença na vida de José. Pode ser que talvez você diga assim: bom, mas se o anjo falar comigo também, então eu vou atender. Mas preste atenção, obviamente um anjo não vai falar com você, mas Deus já falou através da sua palavra. Quais são os princípios da Escritura em relação à questão do divórcio? Nós encontramos vários textos na Escritura que abordam isso, desde o Antigo até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, a carta de divórcio fora uma permissão. E Jesus explica isso, que este não era o princípio da criação. Aquilo fora uma concessão por causa da dureza do coração. Mas Jesus diz: não foi assim desde o princípio. Então, na Escritura nós nos deparamos com este fato. Nos deparamos também com a declaração do profeta dizendo que o Senhor abomina o repúdio, o Senhor abomina o divórcio, odeia o divórcio. Então é preciso que você siga a Escritura. É isso que nós temos que entender. Seguir a Escritura é o melhor caminho para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas querem seguir o seu coração. Eu vou seguir o meu coração. No meu coração eu já não amo mais fulano. No meu coração isso para mim já está encerrado. Mas preste atenção. A própria Bíblia diz que o seu coração é corrupto. Então seguir o nosso coração é seguir os princípios da nossa natureza caída. O princípio da Escritura é: não siga o seu coração. O princípio da Escritura é: não se entregue à sua vontade. Outra coisa que talvez alguém possa dizer: eu vou buscar a felicidade. Então, esta pessoa acha que o divórcio é o caminho para que ela encontre a felicidade. Como ela vai encontrar a felicidade? Será que ela vai encontrar uma pessoa perfeita, que não tenha nenhum defeito, uma pessoa que vai fazê-la feliz, porque essa pessoa é uma pessoa muito boa, uma pessoa que vai resolver os problemas? Há um engano nesse sentido. Pode ser que muitas vezes uma pessoa, depois de se divorciar e casar-se de novo, pode se deparar com uma situação que que poderia dizer o seguinte: eu era feliz e não sabia. Então, quando nós olhamos para a Escritura, a bênção de Deus está no casamento. A bênção de Deus está numa vida onde houve um compromisso de relacionamento. Então, nós não vamos encontrar verdadeira felicidade buscando outros caminhos que não sejam os caminhos da Escritura. Buscar outros caminhos são desvios que muitas vezes podem fazer com que os nossos olhos se encham e nós percamos de fato
o caminho. Quanto prejuízo não é o divórcio? Se nós avaliarmos bem a situação, nós podemos entender isso. Certa ocasião, um pastor ilustrou o casamento dizendo que marido e mulher se tornam uma só carne com o seguinte fato: se você tomar 2 folhas de papel, passar cola em ambos os lados e juntar essas folhas, depois de algum tempo, se você quiser separá-las, você não terá nenhuma folha inteira mais. Você terá pedaços de folhas. Então, o divórcio é, na verdade, um caminho que acaba trazendo um sério prejuízo para o casal. Por isso, a recomendação de Jesus é o que Deus ajuntou: não separe o homem. Então, você pode me perguntar: como eu vou fazer com os meus problemas? Primeiro, você pode orar acerca dos seus problemas. Segundo, você pode entender que às vezes os problemas que você está enfrentando no seu casamento são problemas que Deus tem como propósito trabalhar na sua vida, quebrar a dureza do seu coração. Jesus diz que o divórcio foi concedido por permissão por causa da dureza do coração. Então isso significa que quando nós temos o compromisso do casamento e quando somos conduzidos por ele, nós seremos trabalhados. Será uma bênção na nossa vida quando nós entendermos isso, que as dificuldades que enfrentarmos no relacionamento, elas têm como propósito a nossa própria vida, o nosso próprio bem. Então, siga a Escritura, siga a orientação da Escritura. Seguir a orientação da Escritura vai nos levar a fazer o que José fez: manter o casamento, sustentar o casamento, enfrentar as dificuldades. E quando um casal enfrenta as dificuldades e as supera, a vitória faz com que ambos se fortaleçam e que o relacionamento se fortaleça ainda mais. Se você estiver com o divórcio batendo à sua porta, siga a Escritura. O que a Escritura me diz para fazer? Siga a Escritura. Não o seu coração ou opiniões de pessoas ímpias que muitas vezes vão querer conduzir você por desvios que vão te desviar do verdadeiro caminho. Portanto, nós temos neste texto um exemplo muito importante para nós, o exemplo de José e Maria. Eles estiveram aqui, nesse contexto, à beira do divórcio, mas superaram a crise, superaram a situação. E superaram de que maneira? Conversando aberta e francamente sobre o problema. José, obviamente, sendo um homem justo, procurou agir de tal maneira que fosse o melhor para Maria. Ele procurou agir desta forma. Mas assim que ele teve a orientação de Deus, José não teve dúvida. Ele deixou de seguir o seu coração, ele deixou de seguir os seus pensamentos e fez, obviamente, aquilo que a palavra de Deus lhe determinará. Que você possa pensar nisto e que haja desta maneira. Agindo assim, com certeza, você evitará o divórcio e com certeza o seu casamento será uma bênção na sua vida. Vamos entoar o hino de número 178, A Excelência do Amor. Pelo amor
Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos pela instrução da Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, pela vida dos Teus servos, que são um exemplo para nós neste sentido. José e Maria, homem e mulher crentes, piedosos, que enfrentaram esta situação, que são, portanto, um exemplo de como nós devemos agir. Pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um de nós, a cada um dos lares, ajudando-nos para que possamos superar as dificuldades nos nossos relacionamentos, de tal maneira que possamos ser sustentados pela Tua graça e sustentar o compromisso assumido e a aliança feita diante do Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe o Teu povo, é a nossa oração agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.